Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes do blog Voz da Bahia. Marcos, primeiramente, a gente queria comunicar à população de Santo Antônio de Jesus que o município ainda não foi notificado pela decisão da Justiça em relação ao que o contribuinte falou na entrevista de ontem. Conversei com o nosso jurídico hoje, ainda o município ainda não foi notificado, nós estamos aguardando essa notificação da Justiça para a gente se pronunciar. Em relação à Secretaria da Fazenda, Marcos, nós estamos bem tranquilos em relação à entrevista do contribuinte, porque a gente percebeu muitas falácias, muitas inverdades, entendeu? Sim. A Lei Complementar número 41, aprovada no ano de 2017, Sim. ela alterava a planta genérica de valores do IPTU de Santo Antônio de Jesus, sobretudo para os exercícios 2018 e subsequentes. O exercício 2017 continuaria a planta genérica de 2017 e 2018 e 2019. O prefeito Genival Delmino, na época, presidente da Associação Comercial, analisando essa lei e percebendo que ela ia trazer um grande impacto a nível de valores de IPTU para o futuro de Santo Antônio de Jesus, ele nem sonhava em ser prefeito, acho que nem passava pela cabeça dele ser prefeito em 2017. Sim. De forma diplomática, bem diferente do que foi dito na entrevista, a Associação Comercial, nem Genival, nunca foi ingressou com ação contra o município, contra o IPTU, não existe ação da Associação Comercial, nunca existiu. De forma diplomática, procurou a gestão municipal da época. Sim. E, dentro de uma diplomacia, foi feito um recuo na legislação, não foi total, mas parcial, que minimizou os impactos da aplicação da planta genérica de valores. Aquele percentual de 1.600% no IPTU, aquilo ali é uma falácia, que nunca existiu aqui em Santo Antônio de Jesus. Nem na gestão anterior, e muito menos na gestão de Genival, que foi um dos principais defensores do não aumento do IPTU. Como presidente da Associação Comercial de Santo Antônio e agora como prefeito. Então, Marcos, essa articulação de Genival como presidente da Associação Comercial levou ao município, no ano de 2018, a editar a Lei Complementar 42. Ele está falando da Lei Complementar 41, Sim. Que é inconstitucional. Sim. Então, a Lei Complementar 42... Essa que está valendo, então. Calma, nenhuma das duas está valendo, Marcos. Tá. Nem a 41, nem a 42. Eu vou explicar mais tarde. Mais um equívoco do contribuinte. Eu acho que ele está desatualizado, ele precisa se atualizar. Em relação à Lei Complementar 42, ela minimizou o impacto da aplicação da planta genérica de valores, que criou limitadores do aumento do IPTU para os imóveis existentes até a publicação da Lei Complementar número 41. E aí criou-se uma grande injustiça tributária em Santo Antônio, como acontece em Salvador. Ou seja, Marcos, nós teríamos duas metodologias de cobrança de IPTU. Para os imóveis existentes até a publicação da Lei Complementar 41, a gente ia utilizar uma fórmula de cálculo do IPTU mais em conta, e para os imóveis novos ou que sofrerem alteração a partir daquela data, iríamos utilizar a planta genérica de valores. Genival, vida que segue, aí veio um período de pandemia, esqueceu-se um pouquinho sobre isso. Essa lei, ela ficou em vigor, Genival ganha a eleição em 2020. Sim. Em dezembro de 2021, ele me convida para assumir a Secretaria da Fazenda. Me lembro como hoje.
Bernardo, vou lhe convidar para ser meu secretário de Fazenda e tenho um primeiro pedido a lhe fazer. Você vai ter que fazer um estudo nesse IPTU de Santo Antônio de Jesus, porque a gente lutou para minimizar a aplicação da conta genérica de valores. Nós conseguimos parcialmente, mas criou um entrave para os imóveis novos e para aqueles que sofrerem qualquer tipo de alteração. Sim. Juntamente com Jacó Rodrigues, que é nosso consultor, já foi secretário da Fazenda do município, juntamente com os meus diretores, Rafael e Isnaia, nós nos debruçamos sobre essa legislação no primeiro semestre de 2021. Elaboramos um novo projeto de lei, que foi a Lei Complementar número 46, de 10 de dezembro de 2021. Aprovando, altera os dispositivos da planta genérica de valores para efeito de lançamento do imposto sobre propriedade predial, territorial e urbana, IPTU, do município de Santo Antônio de Jesus, e dá outras providências. Então, essa lei ela foi aprovada em dezembro de 2021, e o mais interessante que o contribuinte esqueceu, acho que ele não teve acesso a essa legislação, esqueceu de ler o artigo 14 dessa lei. O artigo 14 dessa lei está bem claro, ó. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial as leis complementares 41, que o cidadão contribuinte diz que é inconstitucional, e a lei complementar número 42. Ora, povo de Santo Antônio de Jesus, como é que uma lei é inconstitucional se ela deixou de existir desde o dia 10 de dezembro de 2021? Desde 10 de dezembro de 2021, essa lei não existe. Então, é uma falácia. Então, a população de Santo Antônio de Jesus pode ficar tranquila, não existe, nunca existiu um aumento abusivo de IPTU em Santo Antônio de Jesus. Genival foi defensor o tempo todo, antes de ser prefeito, como cidadão, como um presidente de uma entidade de classe, juntamente com os outros diretores, lutou de forma diplomática, não procurou a justiça. Marcos, você sabe quantas ações contra o município de IPTU nós temos? Você deveria ser só essa? Nós só temos uma desse contribuinte. Só temos apenas uma ação contrária do IPTU, que é desse contribuinte. E o engraçado, Marcos, que eu tive o cuidado de olhar, o contribuinte ele vem pagando IPTU. Se eu tenho uma ação, como é que eu ingresso contra o município, contra uma lei, e continuo pagando o meu IPTU? Ele vem pagando IPTU. Então não houve aumento abusivo. Uma falácia, né? Ele tem uma eloquência, ele fala muito bem. Agora, falar bem é bom. Agora, falar bem e falar a verdade. Falar com responsabilidade. A gente precisa disso. A gente tem que ter responsabilidade, como eu estou tendo aqui, olhando para você, população de Santo Antônio de Jesus, e dizendo o seguinte, ó, não houve aumento abusivo de IPTU. A lei complementar número 41, ela não existe, ela foi revogada desde dezembro de 2021. Isso comprova a preocupação que o prefeito Genival tem com o município, o compromisso que ele tem com o município. Ele sabe, ele como gestor, ele sabe que o recurso do IPTU é importante para a gestão, para políticas públicas do município, mas ele sabe também que aumentar a carga tributária em um país como o nosso, que já tem uma carga tributária altíssima, foi uma das coisas que ele me pediu, Marco. Bernardo, a gente precisa maximizar nossas receitas, mas se aumentar 1 centavo, eu não quero aumentar 1 centavo de tributo de ninguém. A gente precisa achar outras formas de arrecadar. E aí uma outra falácia do contribuinte, que ele fala que o município utilizou um drone para fazer
um tarifácio. Eu ia do lhe IPTU. perguntar, tem esse questionamento aqui também, do Exatamente. drone. Mais uma falácia, mais uma inverdade. O município, Marcos, já falei isso no seu programa, já falei em outros programas, realizou um recadastramento imobiliário utilizando uma ferramenta de georreferenciamento. É algo de mais moderno que existe no país. Não foi drone. Não foi drone. Nós utilizamos essa ferramenta de duas formas. Através de um veículo terrestre, com fotos em 360 graus, e uma aeronave, nós temos aqui, Marcos, a autorização da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizando essa aeronave a sobrevoar o município de Santo Antônio de Jesus para fazer um mapeamento. Você contou isso pra gente. Então não foi drone. Mais uma vez, o contribuinte está desinformado e fica passando para a população algo que é inverídico. Entendeu, Marcos? Então, essa ferramenta permitiu ao município corrigir distorções que nós temos. O próprio contribuinte, ele foi beneficiado. Eu tive cuidado de olhar a situação do contribuinte. Ele teve uma situação, Marcos, de um imóvel dele, que teve redução de IPTU do ano de 2025 para o ano de 2024. Por que ele não falou isso na entrevista? Porque, Marcos, no georreferenciamento, nós detectamos que a área construída que nós tínhamos cadastrado aqui estava maior do que é a real. Porque isso pode acontecer. Você pode fazer uma reforma na sua casa e diminuir a sua área construída. E por que ele não contou isso, então? Pois é, a gente quer saber. A população de Santo Antônio de Jesus quer saber por que ele não contou isso. Claro que nós tivemos contribuintes que tiveram o valor do IPTU alterado em relação a 2024, mas não em função de aumento de IPTU. A conta genérica que nós estamos utilizando é a conta genérica de 2017 que ele fala da sentença, que o juiz fala, é a de 2017. É 2017, Marcos, com as correções oficiais do governo. É justamente o que está aquilo ali. Genivaldo teve a preocupação de todo o ordenamento jurídico que está legal. Aí, voltando para o georreferenciamento, claro que nós tivemos contribuintes que tiveram o seu IPTU a maior em relação a 2024, mas não proveniente de aumento de IPTU, proveniente de um acréscimo de área construída, proveniente de um acréscimo de área de terreno. Marcos, não é justo que você tenha seu imóvel, que você pague seu IPTU da sua área de terreno, da sua área construída, e seu vizinho pague o IPTU tendo um imóvel construído apenas do terreno. Isso é justo? Não é justo. É isso que a gente precisa passar para a população. E eu já recebi esse contribuinte aqui, e eu fiquei até surpreso com essa entrevista dele, porque ele me confidenciou que o maior sonho dele é ser prefeito de Santo Antônio de Jesus. Eu pergunto, será que ele, na condição de prefeito, um dia que ele estiver sentado na condição de prefeito, ele não utilizaria essa ferramenta de georreferenciamento para fazer uma atualização cadastral imobiliária no município? Será que ele não utilizaria um georreferenciamento como uma ferramenta de gestão? Criticar sem ter conhecimento é muito fácil. Entendeu, Marcos? Agora tem que ter responsabilidade. A gente tem que cobrar, a população tem que cobrar essa responsabilidade. Então, nobre cidadão, a lei complementar número 41, que o senhor disse que é inconstitucional, ela não existe, ela foi revogada desde o dia 10 de dezembro de 2021. Artigo 14 da lei complementar número 46. Está aqui. Está no portal da prefeitura, no site da prefeitura. Está aqui disponível para a população. Quem quiser, eu vou disponibilizar a cópia. O nosso jurídico está ciente, está bem tranquilo. Mas falar, se isso aqui a gente está bem tranquilo, a gente vai informar quando o município for notificado. A gente vai informar a justiça. Certo. Olha, essa lei que a justiça disse que é inconstitucional, ela não existe desde 2021. Ela foi revogada.
Isso mostra, Marcos, o zelo, a preocupação do nosso prefeito Genival tem com os nossos munícipes, com o nosso povo. Tudo isso, Marcos, ó, esse georreferenciamento, outra coisa que ele não falou, nós estamos com um projeto de lei na Câmara que aumenta a isenção de IPTU para imóveis até 60 mil, de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, você que tem seu imóvel, o valor venal até 60 mil, que ganha até 2 salários mínimos, ano que vem você pode ter a possibilidade de não pagar seu IPTU, porque o prefeito Genival mandou um projeto de lei para a Câmara, já está sendo analisada, inclusive, contribuinte, pelas 2 comissões, a gente não botou em urgência urgentíssima não, viu? É matéria tributária, a gente sabe que é matéria tributária, tem que passar pelas comissões, já foi lido em primeira sessão, está indo para as comissões estão analisando. Então, isso vai favorecer quem, Marcos? As pessoas menos favorecidas. Isso só foi possível graças ao georreferenciamento. Aí vem um cidadão e fala de forma irresponsável que o município utilizou um drone para tarifaço de IPTU. Eu coloco em prova que um contribuinte traga aqui um IPTU com aumento proveniente de alteração da planta genérica de valores. Contribuinte que teve o seu IPTU alterado para mais em relação ao de 2024 é porque houve alguma alteração, tanto na área construída ou na área territorial. Ainda assim, Marcos, se o contribuinte ele não concordar com o que o município detectou com o georreferenciamento, ele tem todo o direito de entrar com o processo administrativo, apresentar a documentação, dizer, olha, realmente, a minha área não é a que estava cadastrada, mas a minha área também não é a que você detectou, a minha área é essa, a gente vai corrigir. Nós estamos aqui, população de Santo Antônio de Jesus, para passar a realidade, ser transparente com você. Eu na condição de secretário da Fazenda, Marcos, a gente tem a obrigação de cobrar o tributo. E esse tributo, ele volta para a população em forma de políticas públicas. Eu não sou injusto. A gente não aumentou 1 centavo na carga tributária de Santo Antônio de Jesus. Você acha que ele não quis ser transparente, Bernardo? Eu não sei, eu acho que é um cidadão que gosta muito de mídia, né? Ele gosta muito de holofotes, né? Então, não sei, talvez ele tenha conseguido isso, mas o que fica é a verdade. A verdade, Marcos, sempre prevalece, entendeu? A verdade é essa, a justiça, ela vai ter conhecimento disso aqui, da lei complementar 46, que revogou a 41, então não se justifica falar, né, cantar uma situação que a lei complementar 41 é inconstitucional. Ela é inconstitucional, ela não existe desde 2021. Então, não sei, talvez ele se preocupou com outras coisas e esqueceu de se atualizar. Então, não é assim que se faz política, não é assim, talvez querendo um palanque, não sei. Eu não estou aqui para fazer palanque, eu estou aqui para servir a população, eu sou servidor da população. Se eu pudesse, eu atenderia todo contribuinte que chega aqui, Marcos. Mas, infelizmente, você sabe que a gente tem outras demandas aqui, mas eu, dentro do possível, atendo, tiro as dúvidas. Tenha certeza, Marcos, nenhum contribuinte nunca saiu daqui chateado com o secretário Bernardo, porque eu passo a verdade. Claro que, às vezes, pagar tributo ninguém gosta, né? Mas a única coisa que nós temos certeza na vida são 2 coisas, Marcos. Que nós iremos morrer, que nós vamos pagar tributo. Tem jeito. Então, Marcos, o município está muito tranquilo, o prefeito Genival está muito tranquilo, o nosso jurídico está muito tranquilo, e a gente passa para a população essa tranquilidade. Não acredite nessas falácias, isso nunca existiu. Nunca existiu aumento de IPTU de 1.600%, de 1.800%. Isso nunca existiu no município de Santo Antônio de Jesus, nem na gestão anterior e muito menos na gestão de Genival.
que foi defensor de aumentos de IPTU. Então, Marcos, a gente está muito tranquilo em relação a isso e estou à disposição aqui de quem quiser tirar dúvida comigo, pode vir aqui. Até o próprio contribuinte, se ele tiver qualquer dúvida, ele pode vir aqui na Secretaria da Fazenda, a gente pode ir na Procuradoria, entendeu? A gente está aqui com a lei complementar à disposição dele. Tá bom, Marcos? Bernardo, eu não vou nem mais perguntar, porque tudo que eu tinha que perguntar aqui você respondeu claramente. Eu quero aqui deixar sempre os microfones à sua disposição, aqui o Voz da Bahia. A gente fica à sua disposição. Pela primeira vez eu vi você chateado, desabafando aqui. Mas é isso aí. A gente veio aqui porque a gente ouve um lado, mas tem que ouvir também o outro, obrigação nossa. Muito obrigado, que Deus abençoe e valeu pela sua fala, viu? Valeu, Marcos. A gente fica triste, Marcos, não é nem chateado. Sabe por quê, Marcos? A gente tem buscado aqui... uma vez um colega seu me perguntou como é que eu me via aqui politicamente. Velho, todos nós somos políticos. Sim. Eu não sei se um dia eu vou ser candidato a alguma coisa. Não sei. A Deus pertence, A Deus né? pertence, não sei se eu vou ser. Não sei se minha família vai permitir, se minha esposa, minha filha vai... Se eu vou querer. Uma coisa que eu tenho certeza, Marcos, que eu sou servidor do município. Que hoje você está sendo, Eu estou sendo servidor do município enquanto eu estiver aqui. Recebendo, porque quem me paga, Marcos, quem paga o meu salário não é o prefeito de Lima. Quem paga o meu salário é você, contribuinte, que paga o seu IPTU, que paga o seu alvará, que paga o seu imposto. É o seu imposto que me paga. Então eu tenho que dar o meu melhor. Eu não vou. Então a gente fica um pouquinho triste com algumas situações que a gente está buscando o melhor para Santo Antônio, né? E a gente fica triste quando a gente vê um cidadão que pensa um dia ser prefeito de Santo Antônio com ideias completamente distorcidas, né? Eu me pergunto, será que um dia que ele for prefeito de Santo Antônio de Jesus, ele não vai utilizar essas ferramentas de gestão? Ele não vai utilizar uma ferramenta de atualização cadastral? Porque aumento de IPTU não houve. Genival se comprometeu e não houve. Então, Marcos, a gente agradece mais uma vez a sua presença. É isso. Obrigado a você. E estou à disposição da população e à sua disposição também. Muito obrigado. Deus abençoe.